Olá, tudo bem? Meu nome é Klaus. Eu vou estar apresentando aqui o notebook de visão computacional. Antes de qualquer coisa, os arquivos que foram disponibilizados, assim como o notebook, eles são provindos de um projeto com uma outra empresa, que é a Celesc, e eles estão todos protegidos pelos interesses da Celeste, portanto, eles não podem ser compartilhados. Então, peço que não seja compartilhado nem o vídeo, nem os arquivos que foram entregues. Trabalho de visão computacional, então, né, a ideia é fazer a detecção de componentes em redes de distribuição utilizando o YOLO V11. Basicamente, para fazer uma inspeção térmica, você precisa de uma câmera especial que vai capturar uma imagem visual e uma imagem térmica. E a ideia, então, é a gente conseguir detectar os componentes e saber se esses mesmos vão estar com problemas térmicos, né? Como, por exemplo, temperatura elevada. E a temperatura em si não é necessário fazer técnicas de visão computacional, porque é um cálculo que a gente consegue fazer com a imagem. Porém, conseguir atrelar um componente detectado, classificado, e a região dele, e conseguir atrelar a informação de temperatura àquele componente requer um pouco mais de estudo. Então, o que a gente fez foi basicamente treinar alguns modelos da YOLO V11 com segmentação e após isso a gente fez uma análise térmica. Esse dataset segmentado a gente utilizou o SAM2, porque a gente previamente já tinha um dataset com bounding boxes, que foi treinado lá com uma YOLO V8, se eu não me engano, há bastante tempo atrás. Então a gente fez esse dataset com o SAM2, passou pelas anotações e arrumou alguns pequenos erros. Então conseguiu treinar, ter um dataset segmentado para esses tipos de componentes. São o conector, chave fusível, isolador horizontal, chave seccionadora, transformador e isolador vertical. Ahn, Enfim, entrando aqui então no notebook, tem primeiro essa seção aqui sobre requisitos. Aqui eu estou utilizando o Google Colab para executar, mas a gente executou a maioria dos códigos no servidor próprio e também no Kaggle. Então, a única variável aqui que tem que ter um cuidado é esse root path, que ajuda a setar onde é que estão o caminho para os arquivos. E então, dependendo de como está montado o seu drive, ou os arquivos estão descompactados, foi usado o Jupyter Notebook, tem que dar uma olhada nessa variável aqui. Eu já rodei o notebook inteiro aqui para facilitar e deixar um pouco mais rápido a apresentação, porque senão ia ficar muito longo. Então, algumas coisas aqui, instalação de dependências, OpenCV, CycleGun, que é uma rede neural que a gente vai mostrar depois, algumas bibliotecas para a parte de temperatura e as bibliotecas do Python. Então, basicamente isso que a gente tem aqui. Esse notebook rodou com uma Tesla T4 que o Google Colab oferece. Vou até dar uma executadinha aqui para ele não ficar ausente. Ahn, É basicamente isso aqui. Então, só rodar e tudo vai estar pronto para executar o resto do notebook. Então, aqui também uma definição das classes das cores. O conector está como o azul do Google, o Fuse Cutout, que é o chave fusível com verde, o isolador horizontal como ciano, overhead switch como verde brilhante, transformador como cinza claro e o isolador vertical como azul brilhante. Isso aqui são basicamente para a gente se orientar melhor ali depois na detecção. Então, a primeira parte do projeto a gente fez a YOLO V11 treinando apenas com datasets visual, que a gente utilizou o SAM2, né, como eu comentei. E então a gente treinou, se eu não me engano, são em torno de 2.300 imagens no dataset, particionadas em 80-20, 80% para treino e 20% para validação. Imagens de teste a gente utilizou de outros lugares, por exemplo, a gente também tem um dataset com imagens térmicas verdadeiras, que a Celeste nos forneceu. A gente, por enquanto, não tem uma câmera térmica que a gente possa é, fazer utilizar um dataset grande para fazer um treinamento, né? Então a gente utilizou elas para teste. Então aqui tem algumas definições, basicamente funções que a gente utiliza, tem algumas funções de métodos convencionais de visão computacional,
A gente tem alguns filtros de temperatura para ajustar a máscara. Também temos alguma coisa de média e mediana. Isso aqui são alguns métodos que a gente utiliza no pós-processamento. Então, quando a gente, vou mostrar um exemplo aqui. A gente aqui tem, por exemplo, a predição utilizando o modelo carregado aqui, que está nesse peso aqui, a predição sobre imagem visual. Então, essa rede neural foi treinada para fazer predição numa imagem visual. E aqui está o resultado da segmentação dela. E o que a gente quer é transpor essa segmentação para a imagem térmica. Só que isso tem um grande porém que a resolução da câmera térmica geralmente é menor, então isso não consegue ser feito muitas vezes de forma fácil. E o que a gente propôs nesse caso, que mostrar os resultados, é, seria fazer essa sobreposição. Aqui tem uma predição, por exemplo, numa imagem da FLIR, e aqui está a imagem térmica da FLIR. Essas duas imagens a própria câmera salva. E aqui está a sobreposição das máscaras preditas. Só que dá para ver que tem muito problema. Por exemplo, aqui está bem certinho sobre o componente, e aqui o componente está aqui, e na sobreposição ficou um pouco deslocado, por mais que esse daqui está numa posição relativamente boa. Tem um problema de sobreposição e depois a gente vai mostrar como a gente lidou com isso. Mas o que eu gostaria de mostrar aqui também é que a gente, antes de partir para essa outra etapa do projeto, onde a gente treinou com imagens térmicas também, a gente começou a utilizar umas técnicas de visão computacional para melhorar a máscara proposta. Então aqui tem um refinamento por temperatura, que é basicamente um, um, um threshold que a gente seta ali da diferença entre dos pontos para gerar uma máscara nova. Aqui, o de temperatura mais o de média, dá para ver que já pega algumas coisas que tinham sumido quando a gente passou esse filtro. Aqui é muito escuro, é bem difícil de ver, mas tá ali os objetos também. E aqui outro com mediana. Dá para ver que alguns somem alguns objetos, outros mantêm os objetos. Então, esse aqui tem a borda mais bem definida, mas a gente perdeu a informação daqueles conectores que estavam ali em cima. Então, é muito difícil conseguir fazer a predição na imagem visual e conseguir ter um resultado muito bom vamos dizer, de comparação entre o componente e a temperatura dele, porque a gente pode acabar perdendo informação, a sobreposição não funciona muito bem. Então, a partir disso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. A partir disso, a gente decidiu treinar com imagens térmicas, só que a gente não tem imagem térmica para treinar. Ainda mais imagem térmica e anotada, né? Então, o que a gente fez foi pegar esse dataset visual e utilizar esse modelo aqui chamado CycleGAN para gerar a imagem sintética térmica do que seria o equivalente daquela imagem visual. Então, por exemplo, aqui tem de novo algumas definições. E aqui tem um exemplo de como isso funcionou. Então, a gente pegou o dataset térmico da Celesc, onde a gente tinha as imagens visuais e térmicas. O porquê que a gente não usou esse dataset para treinar a segmentação é porque ele tem fotos muito aleatórias. Tipo, não consegue representar a situação que a gente gostaria da inspeção. Ela tem fotos, por exemplo, na frente de um componente, longe de um poste, na frente de um transformador, muitas imagens de subestação. Então, não era representativo do nosso problema. Porém, a partir daqui do dataset, a gente conseguiu treinar esses modelos de CycleGAN para pegar uma imagem visual e fazer o equivalente térmico. Então, aqui tem alguns exemplos de como isso fica. E aqui eu vou diferenciar três heatmaps que a gente utilizou. Um é o Inferno, que a gente mesmo consegue fazer. A gente calcula a temperatura e depois aplica esse heatmap. Então, aqui tem um exemplo, dá para ver que conseguiu passar bem a ideia do como é que como é que seria o equivalente de uma imagem visual no térmico. A gente gostaria de ter mais exemplos onde a gente tem pontos quentes bem definidos nos componentes, o que não é toda vez, porque a gente não tem imagem só de falha, né? Para ter mais imagens de falha
como sintética, mas não, infelizmente não foi possível. Aqui agora com outro heatmap, que é o Gray. Por fundo, uma imagem térmica, na verdade, ela tem uma matriz na escala de cinza, e isso depois é pós-processado e com vários tipos de parâmetros, e depois a gente consegue chegar em algo assim. Então a gente também pensou em fazer um treinamento com escala de cinza, porque pode ser que no futuro, onde a gente tem alguma situação que não pode ter muito processamento de imagem, e o poder computacional é mais baixo, a gente poderia estar utilizando diretamente o Ray para treinar algum modelo e detectar os componentes. Então dá para ver aqui que é mais ou menos o mesmo resultado. Tem algumas imagens que ficam super escuras, e isso aqui é representativo. Dependendo do display, que o monitor nem consegue ver a diferença, mas aqui é Contour Gray. Agora, descendo aqui embaixo, tem outro heatmap que a gente utilizou imagens direto da FLIR, só que essas imagens tinham muito poluições, porque às vezes tinham texto por cima e tudo mais. Então, o Inferno diferencia desse daqui porque a gente calculou e montou a imagem térmica. Isso aqui era só pegando a imagem térmica que a câmera salvava como arquivo, então tinha algumas informações relatadas. Por exemplo, aqui dá para ver que ele tentou colocar uns textos, alguma coisa, porque nas imagens visuais tem da FLIR tem algumas informações assim. Mas também foi um teste válido, foi a primeira tentativa que a gente teve, na real, na verdade, e a gente também utilizou isso aqui futuramente para os treinos. E enfim, o CycleGun, então, que trouxe para a gente um dataset que tenha tanto imagem visual quanto imagem térmica. Isso nos possibilita de treinar uma rede neural que receba os dois tipos de informação, que foi exatamente o próximo passo. Então, aqui tem o resultado da Iolo V11, treinando com um dataset que tinha tanto imagem visual quanto térmico, no caso, o heatmap Inferno. Aqui à esquerda é a imagem visual, predita pela Iolo V11, e aqui na direita é a imagem térmica. Dá para ver bem que ela conseguiu aprender nos dois casos, a fazer as detecções. Aqui, por exemplo, tem algumas na visual que não tiveram na térmica. Aqui foi o contrário, tinha alguma coisa na térmica que não tinha na visual. Aqui faltou uma na térmica que tinha na visual. E essa comparação a gente está fazendo porque o que pode surgir é de fazer um processamento nas duas e então ver se alguma teve a mais ou a menos e tentar pegar as imagens, os componentes que foi detectado numa e colocar na térmica. Porque o que importa mesmo é a gente ter a informação na térmica, já que a gente não consegue ah, sobrepor corretamente. Então, tendo pelo menos a maioria das expedições já feitas na térmica, a gente diminui bastante o problema de sobreposição. Ok, agora aqui apresentando com FLIR, o resultado é quase equivalente ao outro. Ahn, Dá para ver aqui que não é tão bom, porque perde alguns conectores. Aqui também faltou uma coisinha na visual. Ahn, mas o resultado é muito parecido. Aqui foi um pouco melhor nesse caso, comparado ao anterior. Aqui também foi possível detectar todos os verticais. Aqui faltou uma na térmica. Mas enfim, dá para ver bem que a rede neural conseguiu aprender tanto no visual quanto no térmico. E na escala de cinza foi a mesma coisa. Não foi tão bom quanto o do inferno, mas também aqui faltou os conectores, mas já foi um resultado bem promissor também. E por último, a gente também treinou um modelo em que a gente colocava tanto a imagem visual quanto todas as outros aspectos. Então era um dataset bem grande. O que a gente tinha duplicado antes ali com o adicionando mais uma imagem, agora ficou 4 vezes maior, né? Tinha tanto o visual, o escala de cinza, a FLIR e o inferno. Esse aqui dá para ver que
em todos vai ter algum problema. Então, de cara assim dá pra ver que o resultado não é tão bom, mas ainda assim é melhor, por exemplo, que do Gray sozinho. Mais tarde eu vou mostrar a validação e os resultados. Antes disso, gostaria de mostrar mais um método que a gente decidiu fazer. E esse método aqui foi bem inspirado no resultado que a gente teve no dataset com Gray, porque o que muitas câmeras térmicas fazem é de pegar a imagem visual, definir as bordas dela e jogar na imagem térmica. Então, elas fazem uma imagem híbrida e conseguem definir melhor as bordas, que às vezes não fica tão claro para uma pessoa que está enxergando aquela imagem, conseguir definir distinguir o contorno dos objetos. Então, o que a gente fez foi utilizar um algoritmo de visão computacional chamado Kenny, que a gente viu durante a disciplina, que está a definição dele, numa imagem visual, e depois colocar essas bordas na imagem térmica. Então, é bem o que está sendo feito aqui. Está sendo pego a imagem visual, pegado a borda delas e colocado sobre a imagem visual, sobre a imagem térmica. Esse aqui é o resultado. Dá para ver que humanamente fica um pouco mais visível. Porém, o que a gente vai ver é que para rede neural isso não fez muita diferença. Na verdade, até piorou, no grande modo. Porque para rede neural, o que a gente entendeu, que as bordas já é algo muito, é o mais básico de saber fazer, né? Então, isso aqui pode até ajudar a pessoa a identificar as coisas, mas pode ser que acabe adicionando informações erradas. Por exemplo, dá para ver que tem algumas petições aqui que não fazem muito sentido. Aqui tem pelo menos esse conector, mas isso aqui não era nada. Então, isso pode ser algum método de jogar a borda visual sobre a térmica boa para quem está esperando já analisar diretamente essa imagem, mas não foi muito eficiente para fazer um treinamento de uma rede neural. Aqui tem o mesmo caso para o Gray, dá para ver que fica muito mais claro para uma pessoa conseguir identificar o que está acontecendo na imagem. Porém, para a rede neural, isso não foi muito útil em questão de predição. Aqui até tem um resultado bem positivo, aqui também faltou esse isolador, aqui tem um aleatório que não foi bom, aqui também teve alguma coisa aleatória. Esses pontos aleatórios até podem ser, talvez, acabassem sumindo se a gente ajustasse os parâmetros do Kenny para definir menos contornos, por exemplo, mas é realmente aquilo de ajuste, né? Quando a gente estava treinando, a gente achou a configuração atual a que melhor conseguia destacar os componentes do post. Então a gente utilizou essa. Aqui também bordas no FLIR, só que o FLIR a gente já sabe que o resultado não é tão bom, porque tem muita poluição. Aqui até que foi interessante, mas não chegou a fazer o serviço completo, vamos dizer. Também tem muita informação a mais que não deveria ser utilizada. Então, na validações de resultados, aqui tem algumas definições também. Métricas durante treinamento. Aqui tem um TensorBoard que não carregou. Vou ter que cortar. Desculpa o corte aqui. Por algum motivo não tinha carregado. Mas aqui dá para ver que em cinza temos o dataset que a gente original, com são dois, onde a gente só treinou com as imagens visuais. Dá para ver que o MP50 dele está maior. Isso aqui são as validações que ocorrem durante o próprio treinamento. Aqui em segundo, a gente tem o visual da FLIR, que é, no caso, o dataset visual mais o FLIR, e o Bordas FLIR, até com o MP um pouco mais alto. O azul e o rosa o visual, o azulzinho aqui é o completo, com todos os espectros. O rosinha é o inferno.
E aqui embaixo a gente tem os com bordas, basicamente, que não tiveram muito sucesso, assim. Então, isso aqui são as métricas que foram carregadas durante o treinamento. E aqui são algumas validações que a gente fez fora, fora o treinamento, uma validação após com o modelo pronto. E aqui é a validação sobre partição do dataset, ou seja, basicamente só rodando uma validação, dá para ver que é basicamente representativo com o que está aqui, que só o visual fica acima, a barrinha azul está sempre acima aqui, que é só o RGB. Para todos os resultados isso é bem claro. Então quer dizer que validando sobre o próprio dataset, o que treinou só com visual teve um resultado melhor. Agora tem uma coisa que a gente pesquisou depois e procurou entender é o que acontecia com aqueles modelos que a gente treinou visual mais térmico quando validado apenas sobre o visual. E aí foi um resultado interessante porque todos eles ficaram acima do modelo que foi treinado apenas com visual, para a maioria dos casos, ou pelo menos muito parecido, né? E especialmente o conector e o overhead switch, que são dois componentes que a gente está trabalhando em cima há muito tempo para conseguir detectar melhor, teve uma melhoria. O conector ele é muito pequeno e nosso dataset tem uma resolução muito baixa. Então, fica muito complicado, dependendo da distância do poste, de conseguir identificar os conectores. E aqui teve um aumento de 0,1 no, no MP50 do conector, que já demonstra uma evolução. E a mesma coisa para o overhead switch. O problema do overhead switch é que ele é um componente que é muito pouco, tem uma representatividade muito baixa. E por mais que a gente aumente o dataset, que apareça mais overhead switch, no mesmo poste vão ter mais 3, 4, 5 isolador vertical. Então, proporcionalmente, ele acaba sempre ficando abaixo. E aqui dá para ver que teve um aumento de 0,15 mais ou menos, e isso para nós é um resultado muito positivo, porque nosso maior desafio está sendo detectar esses dois objetos. Os outros têm um MAP bem alto, 0,9, basicamente. Então, não representa muita dificuldade para a gente. Então, essa melhora aqui é muito importante. E o que a gente tirou de conclusão é que quando a gente treinou um modelo com um dataset com visual mais algum aspecto térmico, esse aspecto térmico entrou como uma aumentação de dados. Então, a gente aumentou muito o nosso dataset, conseguiu que o modelo treinasse mais em cima desses componentes e conseguiu ajustar os seus pesos, os pesos de modo que esses componentes também sejam detectáveis, pelo menos de uma forma melhor. Então, esses modelos que a gente tem, tanto com visual quanto térmico, eles conseguem detectar sobre a parte visual, sobre a parte térmica, e sobre a parte visual conseguiu uma resposta melhor do que quando treinado apenas com o visual. Isso para nós é muito importante, porque possivelmente a gente vai ter vários casos onde a gente, por condições da própria câmera, que a gente vai ter que fazer a predição por cima da imagem visual e depois, de alguma forma, conseguir sobrepor, por isso aqueles métodos de visão computacional que a gente mostrou no início. E a não ser que uma câmera, por exemplo, seja um componente mais rústico e ele só vai conseguir salvar a informação térmica, então a gente consegue detectar sobre ela. E isso basicamente, né, gerou um resultado muito positivo para a gente, porque ter a liberdade de escolher se vai detectar no visual ou no térmico é bem importante para nós, em termos de versatilidade da nossa solução. O 5095 aqui dá para ver que todos ficaram acima do que tinha sido feito só com visual. E o modelo médio, o MAP médio, né, de todos os componentes dentro dos modelos também ficou acima. E aqui só para mostrar que com bordas do visual não ficou muito. Aqui tem a imagem, por exemplo, fake, a fake só com o modelo
treinado com visual mais o térmico, e aqui o que foi treinado só com visual, com a borda visual mais o térmico. O resultado não foi tão promissor, não fez muita diferença. Dá para ver aqui que perde um conector. Aqui também perde conector. Então, não foi um resultado muito bom. É, isso aqui pode ser útil no futuro, em alguma outra aplicação, mas a rede general treinada com essa borda não foi tão eficiente. Dá para dizer que seria. Aqui dá para ver que tem um resultado bom. Também tem um resultado bom. Então não é que não foi eficiente, mas possivelmente estaria adicionando um tempo de processamento maior, porque dá para ver que está detectando. Adiciona um tempo de processamento maior para um resultado não tão promissor. Aqui também tem as métricas. Não fica tão abaixo das outras, mas dá para ver que o conector fica muito, muito abaixo. Então, o conector realmente não funciona muito bem nesse tipo de treinamento, e isso para nós é crítico, então com certeza não vai ser o modelo que a gente vai estar utilizando. O overhead switch foi a mesma coisa. Mas é isso, esse é o notebook. Ele se encontra zipado junto com todos os outros arquivos que são necessários para carregar, tanto os checkpoints quanto os arquivos de treinamento. Então, tudo está compactado junto. A única coisa que tem que se cuidar ao executar são a localização dos arquivos. Às vezes, quando vai chamar YOLO, tem que escrever diretamente o caminho correto, mas tendo a base ali daquele root path e dando uma olhadinha também como estão dispostos os arquivos ali, acredito que não vai ter muitos problemas. Agradeço a atenção e também fico disposto a contato para tirar qualquer dúvida.